E aí foi uma ótima pergunta do Luiz, que já a gente consegue até mudar um pouco o nosso assunto, é, a temática, né, no sentido de quais são os profissionais que vão ser atendidos. E ele fez assim, ó, uma equipe que se realiza muitos jogos ao longo da temporada, seria a melhor estratégia adotar a variabilidade da carga em pequenos ciclos? Ah, que pergunta sensacional, né? Olha só, você precisa entender que o que você vai repetir muito ao longo da temporada é a demanda fisiológica do jogo, né? Se é a demanda fisiológica do jogo e aquilo vai se repetir muito, você não pode, dentro dos ciclos de treinamento, dentro desses pequenos ciclos, que é uma boa ideia de se pensar, mas tem que ser pequenos ciclos que vão se somando ao longo das semanas para ter um raciocínio fisiológico básico. Você não pode, se você faz a demanda de jogo, a sua demanda X, do ponto de vista fisiológico, biomecânico, tanto distância percorrida, tanto número de sprints, via energética oxidativa com alta concentração de lactato como estimulação glicolítica, aquela é a sua demanda, que vai se repetir muito. Você não pode, nesse pequeno ciclo de treinamento, fazer os treinamentos, o sentido de não pode não é tão incisivo, mas querer fazer treinamentos tão próximos do jogo ali, onde você vai ter pouca variação entre o que você treina e o tempo e quando você está jogando. E esse jogo vai se repetir muito. Então, ali dentro do seu ciclo de treinamento, você precisa capacitar o seu atleta para o jogo, usando outras vias fisiológicas, outros meios de treinamento, outros métodos de treinamento que te ajudam a melhorar o desempenho em jogo, sem necessariamente repetir o que é a demanda do jogo. Vamos dar um exemplo no futsal, tá? Futsal, uma modalidade aqui no Brasil que tem um calendário muito congestionado, né? São várias competições ao longo da temporada. Mas esse exemplo se aplica para o basquetebol, que aqui no Brasil é um calendário muito extenso também. Se aplica para o voleibol e, claro, se aplica para o futebol. Ok? Mas vamos lá para o futsal. Um atleta corre em torno de 10 quilômetros em um jogo, tá? E ele dá em torno ali de 90 a 100 sprints, com uma distância em alta intensidade, ali acima de 18 quilômetros por hora, próximo de 1 quilômetro até batendo 2 quilômetros, com uma característica muito intermitente. Um alto consumo de oxigênio, né? Uma alta demanda glicolítica, altos valores de lactato. E aí, se na semana de treinamento eu fazer somente treinos de 4x4 com simulação de jogo, que vai gerar esses estímulos mecânicos que eu falei aqui agora e fisiológicos semelhantes ao jogo, eu vou estar impactando muito na recuperação dele, porque eu vou ter pouco tempo para ser recuperado, que foi aquela demanda de jogo que é mais desgastante. Agora, se eu faço treinos que vão dar treinos mais voltados para a velocidade, com ênfase na melhora da capacidade de sprint, e aí num outro treino eu volto para a melhora de treinos em quadra reduzida, onde eu vou ter uma mudança, um aumento muito grande da quantidade de ações excêntricas, gerando um estímulo neuromuscular e adaptando a musculatura dele dentro do específico. No outro treino eu vou dar uma ênfase somente na função cardiovascular, mas aí talvez com uma demanda total menor do que é o jogo. E aí eu vou variando para melhorar pequenas frações fisiológicas e mecânicas do que é a demanda do jogo, mas não repetindo a demanda do jogo de maneira completa e complexa dentro das minhas sessões de treinamento. E aí eu vou reduzir muito a variabilidade. Então, a sua pergunta, Luiz, ela é muito importante porque no esporte coletivo você precisa pegar frações das demandas do jogo e usar isso dentro da sua semana para capacitar o atleta para o jogo, mas também você não pode querer repetir a demanda exatamente como é no jogo dentro da semana, porque aí você vai ter um impacto muito grande na recuperação e vai desrespeitar o que é o princípio da variabilidade da carga. Legal. E aí o Igor complementa a pergunta do Luiz, por isso é muito utilizado os jogos reduzidos nos treinamentos da alta performance? Exatamente. O jogo reduzido, ele vem para aumentar a consciência tática do atleta, né? Em situações, entre aspas, mais simples, onde você vai conseguir trabalhar fundamentos técnico-táticos de uma maneira mais específica ali. Então você vai aumentar muito a ênfase numa determinada questão, seja um posicionamento defensivo, seja um posicionamento ofensivo, seja uma sincronia entre
entre determinados jogadores, mas você também vai impactar de maneira significativa no desempenho físico, né? Eu mudar o espaço disponível vai mudar a quantidade de aceleração e desaceleração que o atleta vai fazer, vai mudar a velocidade que ele vai atingir, quantidade de sprints, a distância desse sprint, eu mudo a demanda mecânica. Então você pode, dentro da capacidade específica, capacitar o seu atleta fisicamente para a demanda de jogo. E aí você vai associar com as outras formas de preparação física. Então hoje, no esporte coletivo e também no esporte individual, tá, gente? Não se faz mais preparação física sem pensar o que está sendo feito no treino principal, sem pensar o que está sendo feito no treino técnico-tático. Hoje o preparador físico ele precisa estar lá dentro do mais específico. E ele precisa entender como manipular ali dentro o mais específico. Né? Não adianta ele só entender da sala de treinamento de força, só entender dos meios gerais e não entender de maneira muito específica o que é o treino principal. Né? Então, por exemplo, no esporte individual, no judô lá, onde eu acompanho de maneira mais próxima, porque eu sou preparador físico. Se eu não entender o que o meu treinador está fazendo e quiser pensar como preparador físico só de maneira separada, quando ele está comigo na sala de treinamento de força, eu posso gerar adaptação concorrente, prejudicar o treinamento, querer fazer variabilidade, mas ter efeito da adaptação concorrente e aí prejudicar a adaptação principal, que é o que está sendo feito lá no tatame. É a mesma coisa para o esporte coletivo. Né? Um atleta está treinando, teve muito treino de sprint na quadra, fez um jogo reduzido onde aumentou muito a quantidade de sprint, porque era 1 contra 1 em quadra toda ou no campo completo, então teve muito espaço para ele percorrer em altas intensidades, e aí ele chega na academia para mim, eu faço um treino intervalado para ele na esteira. Na verdade, eu só gerei um desgaste maior, ele já teve uma dose lá. Por que não usar esse momento para atender o princípio da variabilidade e atingir outras unidades motoras que não foram atingidas, outros ângulos que não foram atingidos com outras vias fisiológicas, sem que concorram entre si? Aí a gente vai ter um treinamento cada vez mais completo e mais complexo.